Olá, turma! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, eu estava aí para fechar isso com vocês, a solução, né, dos dois últimos exercícios que eu passei para vocês, valendo aqueles pontinhos, né, sistema métrico, né, o paquímetro sistema métrico, o paquímetro sistema inglês fracionário e o paquímetro sistema inglês milesimal. O de milímetro vocês já enviaram, eu já enviei a solução. Então eu vou fazer aqui a solução da fração e do milésimo para que vocês possam estudar. Se, né, quem puder tiver esse tempinho aí, dá uma olhada aí nesses exercícios, confere com o que vocês fizeram e aplique aí o ensino-aprendizagem para poder fazer uma boa prova, tá legal? Então vamos lá. Então temos aqui, né, exercícios práticos com paquímetro em polegada fracionária, né? Tem o nome de vocês, a turma. Quem já enviou, parabéns. Quem não enviou, ainda tem tempo até o dia da prova. Pois está. Então, como vocês podem observar aqui, esse instrumento é um paquímetro de polegada fracionária. Então, como eu já disse a vocês, todo instrumento do sistema inglês, a polegada está aqui em cima. E do sistema métrico, ele está aqui embaixo. Então, aqui pelo programa desse instrumento aqui, né, essa parte de baixo está apagada, então não vem os traços do milímetro, a régua, a, a escala do milímetro. Então, nós temos aqui a escala somente de fração da polegada, que é este caso aqui. Como nós sabemos que esse instrumento é de fração de polegada? Quando você pega o instrumento real, ele vai estar escrito aqui ao lado deste 8, a fração 1 sobre 128, ou seja, 1/128 avos da polegada, que é a menor divisão dessa escala aqui de cima. Porém, sabemos que aqui embaixo nós temos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 e assim sucessivamente, quantidade de 16 divisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E depois, entre 1 e 2, 16, entre 2 e 3 e assim sucessivamente. Então, foi pego este valor aqui desta escala, né, que é a primeira divisão, 1/16, e foi dividido por 8. Então, 1/16 dividido por 8 dá exatamente 1/128, como foi explicado lá para vocês nas aulas anteriores, o cálculo dessa resolução. Então, a resolução da polegada fracionária é 1/128, que são esses 8 traços aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos eles sobre 128. E aqui embaixo é 1, né? Aqui embaixo são 16 divisões, então cada traço sobre 16. 1/16, 2/16, 3/16, 4/16 e assim sucessivamente. Só temos que nos atentar e lembrar de que essas frações não podem ser com numeradores pares. Então o numerador tem que ser ímpar. Então vocês têm que estar atentos a isso. Então, toda vez que chegar em uma fração par, vocês devem simplificar para que ela fique irredutível e obedecer a técnica de leitura, cujos numeradores são ímpares e sempre menor que a base. Pois muito bem. Então, já sabemos que cada divisão aqui corresponde a 1/16, a menor divisão aqui, e a menor divisão aqui de cima é 1/128. Sabemos também que a leitura do instrumento é sempre observar o zero do nônio. No caso da fração, este aqui. E este zero aqui é fixo. Então, este zero aqui ele vai passear sobre esses traços aqui e vai indicar o traço de baixo. Beleza? Nesse caso aqui, o zero mal saiu, ó. Esse zero mal saiu daqui, ó. Tá vendo o pequeno espaço que tem aqui? Então, esse deslocamento foi tão pouco que somente o primeiro traço aqui de cima que coincidiu com esse aqui de baixo. Mais uma vez, não importa quem é esse traço de baixo. Uma vez que o zero já informou quem está antes dele, o que vale agora é só o nônio de cima. Porém, aqui antes do zero não tem nada. Se não tem nada, só vai valer esse traço de cima. Esses traços aqui são todos eles, cada um sobre 128. Então,
Primeira divisão, 1/128. Segunda divisão, 2/128. 3/128, 4, 5, 6, 7, todos e 8/128. Observando que os pares devem ser simplificados. Então, se antes desse zero não tem nada e coincidiu só o primeiro, então essa medida só vale aqui de cima, ou seja, 1/128 avos da polegada. Legal? E quando eu quero converter esta medida fracionária em polegada milesimal? Então, já expliquei isso para vocês, vamos revisar. Só basta dividir a fração. 1 dividido por 128 igual a 0,0078. Falei para vocês que nós, nos resultados de polegadas milesimais, podemos ir até a quarta casa, ou seja, 78 décimos de milésimo da polegada. Legal? Então aqui não tem cálculo nenhum, vou abortar esse Rzinho aí. Então recapitulando, antes do zero, nada, então só vale o que está em cima. Quem é o de cima? 1/128. Vamos para o próximo. Bom, observando aí o instrumento, vimos que o zero, que estava aqui fechado, ele passeou sobre a escala fixa, passou por 1,16, por 2,16, por 3,16, por 4,16, 5,16, 7,16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 e chegou no 8,16. Observem que ele está exatamente fixo no traço de baixo. Quando isso ocorre, você só vai considerar a leitura que ele está indicando no traço de baixo. Ou seja, ele não está entre nenhum e nem outro traço, ele está exatamente fixo em um traço. Então esse traço aqui é o oitavo. Então, como todos esses traços aqui são sobre 16, esse traço aí equivale a 8,16. Então, observe que o numerador é par, porque parou numa divisão par. Então, você tem que simplificar, né, esta divisão. No caso aqui, cabe pelo próprio 8. Tá? Então, 8 por 8. Então, 8 por 8 vai dar 1. 16 por 8 vai dar 2. Ou seja, 1/2 da polegada. Beleza? Então, resposta aqui, 1/2 da polegada. Deixa eu melhorar aqui esse cara aqui. Ok? Bom, mais uma vez, converta para a polegada milesimal, ou seja, é só dividir a fração, 1 dividido por 2, igual a 5 décimos, ou seja, 0,5. Mas, obedecendo a técnica de leitura das polegadas milesimais, sabemos que, no mínimo, temos que ter nas leituras 3 casas decimais, ou seja, 5 décimos, você tem que acrescentar então 2 zeros à direita, para que a leitura fique tecnicamente em 500 milésimos da polegada. 500 milésimos da polegada. Legal? Então, quando este zero coincide, é exato, você só vai ler o traço que ele coincidiu. Se for ímpar, será sobre 16. Se for par, será sobre 16, porém você deve simplificar. Vamos para o próximo. Beleza. Então, observamos aqui, né, o instrumento estava fechado, ele passou por todas essas casas de 16, passou de 1 polegada e
andou mais 3 divisões. Então, aqui nós já sabemos que ele já é 1 polegada. Legal? Então, nós temos este 1 aqui, você vai simplesmente manter, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1. Você vai manter ele, tá? Vamos fazer aqui só o cálculo. Então, quantos traços você tem antes desse zero aqui? Tá vendo? Ele não coincidiu nesse, nem também nesse. Então, você só conta o que tem antes dele. 1, 2, 3. Então, você tem 3 traços. Qual a prática de leitura quando o traço não coincide? Ensinei para vocês 2 regras. Vou passar aqui só a mais que eu percebi que o pessoal está usando. Então, é 3 vezes 8. Esse 8 aqui, ele será sempre ele, tá? Sempre. Porque é o número de divisão do nônio, tá legal? É o número de divisão do nônio. Deixa pretinho mesmo. Tá legal? Vai ser lá na aula, tá bem explicado sobre esta leitura aqui, sobre esta forma de fazer essa leitura quando não coincide. Você vai pegar esse 3 vezes 8, né? Quer dizer, 1, 2, 3 é a quantidade de divisão, vezes 8, que é o número de divisão do nônio, mais o nônio que coincidiu. Aí você vem aqui em cima e observa qual foi o nônio que coincidiu. Então foi 4, 5, 6, foi esse sétimo traço aqui, ó. 7, 8. 7, 8. Foi o 7. Em quem é esse aqui? Não me interessa. Só sei que o 7 coincidiu com ele. Então quem entra aqui é o 7. Isso tudo sobre 128. Bom, então é só fazer a conta. 3 vezes 8 mais 7. 31. E mantém a base. Ou seja, esta leitura dos 3 traços mais esse nônio é de 31.128. Mas temos que nos atentar que ele já passou de 1 polegada. Então a resposta é 1 polegada e 3, 128. Beleza? Bom, agora como converter isso para polegada milesimal? Bom, a conversão você tem que fazer o seguinte. Sabemos que medidas em polegadas fracionárias para milésimo é só dividir a fração. Você simplesmente vai dividir, né? Simplesmente você vai dividir o 3, né? Tudo que tiver antes da fração aqui, ó, tudo que tiver antes da fração, você vai manter, tá? Você vai manter. E a parte fracionada, você divide, ou seja, 3 dividido por 128 igual a 3 dividido por 128 igual a 0,0234. Ou seja, você vai pegar apenas esse resultado após a vírgula e vai colocar aqui depois desse ponto. Polegada. Tá. Então, este 1 aqui você vai manter e vai dividir a parte fracionada. 3 dividido por 128 vai dar 0,0234. Muito bem. Vamos para o próximo. Ó, mesma coisa aqui. Vamos fazer o cálculo da leitura.
Vamos contar quantos traços até o zero. 1, 2, 3. Deixa eu subir mais um pouquinho. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem 9 traços. Vezes quem? 8. Mais o nônio que coincidiu. Aí você vem 1, 2, 3, 4. Quem coincidiu foi o 5. 5 sobre... Não me interessa quem é que ele coincidiu. Só importa que é ele. Então não venham fazer a leitura e olhando direto para isso aqui. Olha primeiro para o zero do nônio. Conta quantos traços antes dele. No caso aqui, 9. Multiplica por 8, que é o número de divisão do nônio. Depois soma com o traço do nônio que coincidiu. Vamos lá. Isso é igual a... Isso tudo sobre 128. Então, isso é igual a... Então, nós temos 9 vezes 8 mais 5. 77. Então, você tem aqui 77 e repete a base. Então, é a resposta? Sim, porque o numerador é ímpar e é menor que a base. Então, 77, 128 é a resposta. 77, 128 avos da polegada. Converter para a polegada milesimal. Dividiu 77 sobre 128. Aí sim, você pega tudo aqui e vai até a quarta casa. Polegada, ou seja, 6.015 décimos de milésimo da polegada. Próximo. Mais uma vez, contamos o traço que este zero aqui vai indicar na escala de baixo. Então, ele passou por 1,16, passou por 2,16. Chegou no terceiro, ele parou exatamente, fixou ali, não ficou nem entre o terceiro nem o quarto. Então, como ele fixou, o oitavo aqui fixa também. Então, se é exato, você só vai ler o traço que ele coincidiu. Então, se foi o terceiro e todos os de baixo são sobre 16, então é 3 16 avos da polegada. Não precisa nem ter esse cálculo aqui. Converter para milímetros. Converter para milímetro. Bom, você vai pegar, né, a fração e multiplicar por 25,4. Legal? Então, vou aproveitar aqui e fazer aqui, ó. Conversão. Então, você tem 3 vezes 25,4 dividido por 16. Né? Você vai multiplicar o numerador por 25,4 e dividir ele pelo denominador da medida, ou seja, 16. Então, 3 vezes 25,4 dividido por 16. Pode ir até a terceira casa. Ou seja, 3,16 avos da polegada correspondem a 4 milímetros e 762 milésimos do milímetro. Próximo exercício. Mais uma vez, passou de uma. No caso aqui, agora passou de 2 polegadas. Então, você tem aqui, ó, 2 polegadas. Então, você mantém aqui o que está antes do zero inteiro.
Se fosse antes de 1, seria uma fração própria comum. Como passou de 1 e de 2, vai passar a ser uma medida em fração mista. Então você tem 2. Então vamos fazer aqui quantos traços tem antes desse zero. Um traço. Vezes quem? 8. Mais o nônio que coincidiu. Quem foi o nônio? 1, 2, 3, 4, 5. Foi o sexto traço. Ó. Isso tudo sobre 128. Então multiplica e soma sobre 128. Então você tem 1 vezes 8 mais 6. Você tem 14. Então, 14 sobre 128. Vemos aqui que o numerador é par, então você tem que simplificar, ou seja, né? No caso aqui, por 2. Vamos simplificar por 2. Então, 14, 128, né? Simplificado por 2. 14 por 2 vai dar 7. 128 por 2, 64. Então, esse traço aqui antes do zero, mais o sexto traço do nônio, corresponde a 1 vezes 8 mais 6 sobre 128, que dá 14, 128, simplificado 764, que é esta leitura aqui. Então, como já passou Bom, como já passou de uma parte inteira, quem é essa parte inteira é 2, ou seja, você vai só colocar ele aqui, 2, porque a medida é maior que 1, maior que 2. E depois fazer o cálculozinho como nós estamos aplicando aqui. Traços antes do zero, 1 vezes 8, que é o número de divisão do nônio, mais o nônio que coincidiu, que no caso aqui é o 6. Toda vez que o nônio aqui for par, você sempre vai encontrar um numerador par aqui no final. E obrigatoriamente você tem que simplificar. Bom, convertendo isso aí para milímetros. Então vamos botar aqui a conversão. Vamos botar aqui a conversão. Então você tem 2 polegadas e 764. Tá? Então o que é que eu sugiro para vocês aqui? Ó? Pegar o 64, multiplicar por 2. Então vai ser 64 vezes 2, 128. E somar com o 7. Lembram disso? Está explicadinho lá na aula de frações. Converter uma fração mista para imprópria. Multiplica a base pelo número inteiro e soma com o numerador. Então nós temos 64 vezes 2, 64 vezes 2, 128, mais 7, 135. Então, tá aqui, 2 polegadas, 764 é igual a 135 sobre 64. Então é 64 vezes 2 mais 7. 64 vezes 2 mais 7. Legal? Isso aqui é 64 vezes 2 mais 7 igual a 135. Aí você vai simplesmente repetir esse cara que você achou aqui, tá? Você vai botar ele sobre a base que é a medida, no caso 64.
Aí você vai proceder como no caso anterior. Multiplicar o numerador por 25,4 e dividir por 64. Ou seja, 135 vezes 25,4 dividido por 64. Vai dar 53,578 milésimos do milímetro. Você vai simplesmente até a terceira casa. Então, resposta da conversão: 53,578 milésimos de milímetro. Tá, então aqui é a conversão. Beleza? Muito bem. Vamos para o próximo. Mais uma vez, se deparamos aí com uma medida exata. Então, o zero passeou sobre a régua, andou 1, 2, 3, 4, 5, parou no sexto traço. Ora, 6 o quê? 6, 16. Aí você tem que fazer o quê? Simplificar. No caso aqui, eu usaria o 2. Né? A maioria das vezes dá o 2. Então, 6 por 6 por 2 dá 3. 16 por 2 vai dar 8. Ou seja, 6 16 são exatamente 3 oitavos. Então, a resposta aqui é 3 oitavos da polegada. Converter para o milímetro. Numerador conversão. Então você tem Então você tem 3 vezes 25,4 dividido por 8. Então você tem 3 vezes 25,4 dividido por 8. 9,525 milímetros. Então a resposta 9,525 milímetros. Mais uma vez, deu exato na sexta divisão. 6/16 simplifica, 3 oitavos é a resposta desta leitura. Converter 3 oitavos para milímetro. Numerador vezes 25,4 dividido pelo denominador. Próximo exercício. Bom, então temos que, como sempre, contar os traços até onde o zero parou. Ora, ele parou quase 1 aqui, né? Esse 1, se vocês contarem, dá 16. Se esse aqui é o 16, então quem é esse traço antes dele? É o 15. Usando a regra, vezes quem? 8. Mais
o nônio que coincidiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem coincidiu foi o 7. Repetindo, não importa quem é esse aqui que ele coincidiu. Só vale ele. Quem indica que é o de baixo é o 0. E o 0 diz que tem 15 antes dele. Vezes 8, que é o número de divisão do nônio. Mais 7 do nônio. Isso tudo sobre 128. Fazendo a conta, nós temos 15 vezes 8 mais 7. 127. 127. Isso sobre 128. Então, é a resposta, porque o numerador é ímpar e é menor que a base. Então, resposta 127, 128 avos da polegada. Convertendo para milímetro. Jesus. Convertendo 127, 128 avos para milímetro. Bom, é como nós fizemos no anterior. Então você vai pegar o 127, multiplicar por 25,4 e dividir pelo denominador da fração. Então você tem 127 vezes 25,4 dividido por 128. 25,201 milímetros. Então a resposta, a conversão é de 25,201 milímetros. Tranquilo? Show de bola? Espero ter ajudado. Analisem a solução deste exercício junto com o que vocês fizeram. Vejam os erros. Acertem, estudem, que este instrumento estará na nossa avaliação. Beleza? No mais, fico muito grato aí pela participação. Espero ter ajudado e estaremos nesta próxima aula juntos, né, aplicando a nossa avaliação. Forte abraço a todos e bons estudos.